Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a Clara e hoje vou apresentar para vocês sobre a polimerização enzimática por policondensação. Lá por volta dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a notar os materiais poliméricos e sua relevância perpetua nos anos atuais, atingindo 400 milhões de toneladas de produção só neste ano. Apesar de ser um material versátil, os polímeros levantam preocupações quanto à sua produção dependente de monômeros petroquímicos e o descarte excessivo, que gera o acúmulo de lixo, o que nos leva a questionar como podemos produzir esses materiais de uma forma mais sustentável e que fossem mais tendenciosos à biodegradação. Diante disso, os poliésteres mostram-se uma escolha assertiva para a obtenção de bioplásticos, devido à sua versatilidade em ser sintetizado com diferentes blocos de construção de origem biológica, homólogos aos dos monômeros fósseis. Sua distinção aos demais polímeros está relacionada à presença de ligações éster na cadeia principal, que facilita a crivagem por hidrólise, tornando um polímero biodegradável em meio ácido, alcalino ou por catálise enzimática. Existem várias rotas para se obter um poliéster alifático, e elas vão variar de acordo com os monômeros utilizados, como também o tipo da rota catalítica aplicada. Apesar de permitir a síntese de poliésteres com pesos moleculares mais elevados, a polimerização por abertura de anel limita-se a monômeros cíclicos, que podem impedir o contato com o local ativo da enzima catalisadora. Nesse caso, a possibilidade de combinações torna-se restrita e as reações requerem o uso de catalisadores inorgânicos, que geram resíduos perigosos e restringem o uso da sua aplicação. Portanto, os métodos de policondensação, seja por esterificação ou transesterificação, vêm ganhando grande interesse devido ao baixo custo associado à ausência da necessidade de purificação, afinidade por catalisadores enzimáticos e formação de polímeros com boa qualidade devido à alta seletividade do catalisador. Portanto, hoje nós vamos focar neste caminho, onde vamos aplicar a policondensação para a obtenção de poliésteres alifáticos. Vale lembrar que esta rota pode ocorrer tanto por reações de esterificação, onde aplicamos um diol e um diácido, como também por transesterificação, onde utilizamos os hidroxilácidos. A grande vantagem de utilizar essa rota é que podemos polimerizar utilizando monômeros de base biológica e evitar o uso de materiais fósseis, que geram contaminantes persistentes ao meio ambiente que duram longos processos para serem degradados. Você deve pensar que monômeros de base biológica é algo muito utópico, mas esse levantamento mostra que alguns monômeros de base biológica que já estão sendo comercializados e que podem e devem ser aplicados na síntese de polímeros. A maioria são de origem vegetal, produzido em escala industrial por meio de métodos fermentativos, ou são monômeros secundários de outras reações, como o butanodiol, que pode ser obtido tanto por bioprodução direta, a partir de açúcares, quanto a hidrogenação do ácido succínico, que é derivado da glucose. Como eu já mencionei anteriormente, as reações de policondensação necessitam de catalisadores para acelerar esse processo. Na rota química convencional, catalisadores inorgânicos são empregados. No entanto, muitas vezes eles possuem resíduos tóxicos que restringem sua aplicação. Além disso, eles requerem altas temperaturas de reação, em torno de 230 graus, que podem comprometer a estrutura polimérica por provocar desidratação de dióis e clivagem de poliésteres por formar grupos finais de ácido e alcenos. Além disso, altas temperaturas de reação não são indicadas para monômeros de grupos funcionais quimicamente e termicamente instáveis, como porções de epóxi e vinil em processo de transesterificação. Portanto, catalisadores enzimáticos, principalmente as lipases, são uma opção favorável e ecologicamente correta, que vem ganhando espaço nas novas pesquisas. Além disso, eles não geram subprodutos tóxicos e vão de acordo com o intuito de gerar um biopolímero. A catálise enzimática é definida como a síntese química in vitro de polímeros por vias biosintéticas e podem ser aplicadas por enzimas isoladas ou em consórcio. Uma das principais vantagens em utilizá-la é que a polimerização pode ocorrer em condições suaves de baixas temperaturas e pHs, gerando economia energética.
As enzimas são reconhecidas por sua alta enantiorregioseletividade, característica essa que é ausente na catálise química. Entre as várias enzimas que podem ser aplicadas, as hidrolases, como a lipase Cândida antártica B, apresenta o maior destaque. A adoção da lipase em processos de policondensação é motivada pela sua seletividade, que permite o uso de monômeros quirais ou multifuncionais. Ela evita a geração de metais residuais tóxicos, o que permite a reciclabilidade ou aplicações biomédicas, além de permitir a operação sobre condições suaves para monômeros quimicamente ou termicamente sensíveis e alta atividade catalítica em temperaturas moderadas, em torno de 80 graus. Além do tipo de enzima, as reações biocatalíticas ainda podem optar em utilizar as enzimas livres ou imobilizadas. Apesar da maioria dos casos, a enzima livre apresentar maior atividade enzimática, por não ocorrer o impedimento do sítio ativo no complexo enzima-substrato, as enzimas imobilizadas trazem a maior vantagem, por poderem ser reutilizadas. Ou seja, elas podem ser recuperadas e recicladas em vários ciclos poliméricos, o que reduz o seu custo de aplicação. Um exemplo já bem consolidado é da Cândida antártica imobilizada e comercializada pela Novazyme, o N435, que já é bem aplicado em vários processos poliméricos. Apesar da policondensação enzimática encher os nossos olhos no quesito ambiental, temos que ficar atentos a alguns poréns. Nas reações de policondensação, ocorre a liberação de subprodutos que podem interferir no sentido da reação, diminuindo a massa molar do poliéster que se deseja sintetizar. Portanto, o parâmetro mais importante que afeta o equilíbrio da poliesterificação é a remoção do subproduto. Em particular, o valor de cada poliesterificação esconde o risco de se obter baixas conversões e graus de polimerização, e indica, portanto, a necessidade de uma reação eficiente, mudando para a polimerização. A taxa de reação de difusão controlada é outro obstáculo para atingir pesos moleculares elevados rapidamente. É importante ressaltar que essas reações são controladas pela quantidade de subproduto no meio da reação, e viscosidades mais altas diminuem a taxa de remoção desses compostos. Então, vamos analisar mais a fundo esses dois quesitos. Para resolver o problema de remoção de subprodutos, algumas alternativas são investigadas. A aplicação de vácuo é o método de remoção de subproduto mais comum utilizado em uma variedade de trabalhos que aplicam a enzima para a síntese de poliéster. Mas ao lidar com monômeros voláteis, como dióis e diácidos de cadeia curta, o vácuo não deve ser muito alto durante as fases iniciais da polimerização, de modo a evitar a remoção de monômeros que não reagiram e de oligômeros de baixo peso molecular, que resultaria em uma mudança na reação molar dos dióis e substratos. Portanto, outros métodos de aplicação é o método da peneira molecular, que pode ser combinado ou não com a etapa de vácuo. Já a destilação azeotrópica é mais indicada para separar componentes que apresentam baixa volatilidade relativa. Reações de policondensação enzimática podem utilizar peneiras moleculares como uma etapa intermediária de remoção de subprodutos da reação. Pela mesma razão, em vários estudos, mais de uma etapa de polimerização é sugerida para aumentar o vácuo ou a temperatura. Da mesma forma, ao examinar a polimerização enzimática do polibutileno succinato coetacônico, usando o N435 como catalisador e butanodiol, dietilsuccinato e itacônico, o Jiang e os colaboradores propuseram a divisão da reação em dois estágios, aplicando condições inertes para a oligomerização em tempos de 2, 6 e 12 horas na primeira etapa, e a seguir sobre vácuo durante o segundo estágio. O vácuo aplicado mostrou ter um bom impacto nessa reação, obtendo o maior valor de massa molar e rendimentos correspondentes a 3.900 gmol e 87,7% de rendimento da reação. Outro fator que é muito importante para melhorar o desempenho biocatalítico é a utilização de solventes orgânicos capazes de dissolver os reagentes em condições de reação homogênea, interferindo no peso molecular e nas características físico-químicas do poliéster. Em geral, os efeitos dos solventes orgânicos na atividade biocatalítica
surgem da ação direta na conformação nativa da enzima, ou na interação da água essencial da camada de hidratação. Portanto, mesmo nos sistemas não convencionais, deve haver o mínimo de água no meio, só o suficiente para facilitar a manutenção da camada de hidratação, o que facilita a mobilidade da estrutura enzimática. Em geral, as lipases têm estabilidade e em meio apolar, o que sugere a possibilidade de realização de reações que não seriam possíveis no meio aquoso, tendo alta atividade em solventes orgânicos, muitas vezes hidrofóbicos. A classificação dos solventes pode ser realizada de acordo com o grau de hidrofilicidade sobre o efeito da atividade catalítica, sendo o log de P utilizado como parâmetro qualitativo. Solventes hidrofílicos ou polares, ou seja, com baixo valor de log de P, são aqueles que geralmente mostram alguma inibição enzimática, enquanto solventes hidrofóbicos, com alto valor de log de P, favorecem a alta atividade enzimática em substâncias não polares. É importante ressaltar que as reações de policondensação são controladas pela quantidade de subprodutos no meio da reação, e viscosidades mais altas diminuem a taxa de remoção desses compostos. Por isso, reações em Boole são realizadas em altas temperaturas e levam um longo tempo para homogeneizar o sistema. No entanto, as reações realizadas em altas temperaturas podem causar fisão, desidratação dos monômeros e do catalisador enzimático, que podem comprometer a integridade estrutural das frações térmicas e quimicamente instáveis. Assim, a aplicação de solventes durante a reação é indicada como uma facilitadora da difusividade, redutores da viscosidade e aumento da homogeneidade, que permite a melhora na obtenção de altas massas molares sem causar danos ao catalisador enzimático. Pensando nisso, Perles e colaboradores investigaram alguns solventes não convencionais e seus efeitos biocatalíticos. Os solventes foram escolhidos de forma a dissolverem os monômeros e os polímeros resultantes, enquanto permite que a enzima permaneça ativa. Como eu disse anteriormente, os biocatalisadores perdem a maior parte da sua atividade em solventes extremamente polares, devido à remoção da camada de hidratação que permite a mobilidade da enzima. Além disso, é necessário que o solvente possa ser facilmente removido após a reação, de modo que eles precisam ser voláteis, preferencialmente na faixa ideal de 70 a 139 graus, conforme estabelecido pelo Guia de Seleção de Solventes. Os pontos de ebulição superiores a isso tornam a recuperação por destilação cada vez mais intensiva, e quaisquer emissões mais baixas são fugitivas e podem causar poluições do ar. Então, todos os solventes, exceto o tetrahidrofurano, usados nesses estudos estavam dentro dessa faixa. Considerando esses requisitos, 4 solventes verdes foram adequados para a investigação, esses que estão destacados dessa forma. Vale lembrar que o tolueno também é considerado um solvente verde. Como mostra na figura à direita, todos os solventes testados foram considerados meios adequados para a reação, uma vez que poliadipato de butileno foi obtido em todos os casos, mas com diferentes faixas de conversão de monômero. A reação de butanodiol a 50 graus ilustra diferenças claras entre cada solvente. Pode ser observado que ambas as conversões e as massas molares aumentadas utilizando pinacolona, apesar da temperatura mais baixa, enquanto que as reações de tolueno foi suprimida. A conversão do monômero também pareceu aumentar em toda a série dos ésteres utilizados, com as massas molares seguindo uma tendência semelhante. Uma observação importante é que a reação utilizando a pinacolona entre 30 e 50 graus foi superior ao processo sem solvente realizado em outro estudo pelo mesmo grupo de pesquisa. A policondensação em pinacolona, com conversões de monômero entre 90% e massa molar de 2.500 Dalton, em comparação com a conversão semelhante de 89%, mas com um pouco menor massa molar de 2.200 Dalton, obtidas no sistema de reação de grandes quantidades de dissolventes em temperaturas bem superiores a 85 graus. Além disso, a dispersividade dos polímeros
sintetizados na pinacolona foi de 1,2, também ligeiramente menor do que os produzidos no fundido, que foi de 1,3. Portanto, constituindo outra vantagem ao utilizar a pinacolona como componente de mistura de reação. Como eu disse logo no início da apresentação, as reações de policondensação podem ser realizadas tanto por esterificação quanto por transesterificação. Normalmente, nós associamos as reações de transesterificação como a obtenção de maior massa molar. No entanto, você também pode obter grandes massas molares em reações de esterificação, desde que você utilize monômeros maiores, como é ali o caso das primeiras seleções colocadas na tabela, que obtiveram em torno de 21 a 27 mil quilomol. O exemplo anterior que eu estava falando sobre os testes realizados com os diferentes solventes orgânicos é este aqui em destaque, onde Pelles testou tanto para reação em Book quanto também em diferentes solventes, como foi apresentado anteriormente. Observe que a reação em Book ela acontece em temperaturas muito mais elevadas. A temperatura ótima varia ali entre 85 graus e o tempo vai para 24 horas, ainda pode acontecer de ocorrer em tempos maiores. Já as reações, quando você utiliza solventes ou solventes orgânicos, você pode realizar essa reação em temperaturas mais brandas, em 50 graus, além de ter um tempo mais reduzido, que foi ali o caso de 6 horas. Então, para finalizar, trouxe alguns questionamentos que foram abordados ao longo da apresentação. Então, o melhor método para remoção de subprodutos, como a água, por exemplo, pode ser tanto como peneiras moleculares quanto por extração a vácuo, ou então a combinação desses dois métodos realizados em etapas. As reações de esterificação e transesterificações também podem ser aplicadas separadas ou juntas, em diferentes etapas, com o objetivo de obter uma maior massa molar. As reações elas podem ser realizadas em Book ou em solventes. Mas o interessante nesse caso específico, onde utilizamos as enzimas como catalisadores, é utilizar solventes orgânicos, que vai facilitar a mobilidade da enzima, vai facilitar seu potencial enzimático e diminuindo a sua viscosidade. A viscosidade do sistema, no caso, que vai ajudar na remoção de subprodutos. E a enzima utilizada, que ela pode ser aplicada tanto na sua forma livre quanto na imobilizada. Só em questões econômicas e aplicações industriais é muito mais interessante você utilizar enzimas imobilizadas, né, que você vai estar conseguindo ali reaproveitar esse biocatalisador em outros processos. Então é isso, espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas estamos abertos aí às dúvidas. Até a próxima!